not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday And he brewed, and after a while out come birds. And the next thing, out come animals. It kept getting greater, 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 greater. E ele pairou, e depois de um tempo saíram pássaros, e a seguir saíram animais. Ele continuou ficando maior, 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 maior. And finally, the earth reflected the reflection of him that was brooding. God. And he was in the image of God. Never did anything come higher than a man. Even to our beloved sisters, a woman, she's not in the original creation. She's a byproduct of the man. A part of him, and they're one in Christ. E finalmente a terra refletiu o reflexo daquele que estava pairando, Deus. E ele era a imagem de Deus. Nunca veio nada mais elevado que um homem, até mesmo quanto a nossas amadas irmãs, a mulher. Ela não está na criação original. Ela é o subproduto do homem, uma parte dele. E são um em Cristo. Oh, what a great lesson we'd have here right before us now that we could spend hours on, throw light upon. Oh, que grande lição temos aqui bem diante de nós agora, em que poderíamos gastar horas para lançar luz sobre ela. Notice, now we find out that then when this man reflected God, then God come down in his own reflection in the form of man, Jesus Christ. Note, agora verificamos que então, quando este homem refletiu Deus, então Deus desceu em seu próprio reflexo na forma de homem, Jesus Cristo. God was in Christ, God in Christ reflecting himself to the earth what he was. Amen. A Savior, a God, a healer. E Deus estava em Cristo, o Deus em Cristo refletindo-se para a terra, o que ele era, um Salvador, um Deus, um curador. God displaying his real attributes to a man which was his reflection. And God, in order to get this, couldn't come through sex, which first started the ball rolling. But he brought it through a virgin birth. Can't you see that first sin, what it was? Deus mostrando seus verdadeiros atributos através de um homem, que foi seu reflexo. E Deus, para realizar isto, não podia vir através do sexo, que no princípio fez a bola começar a rolar, mas ele trouxe isto através de um nascimento virginal. Não conseguem ver isso? Esse primeiro pecado, o que foi? Muitos não concordam com isso, e vocês reclamam da semente da serpente, mas aí está. Estão vendo? Now the reflection, God reflecting himself in Christ. But then, when this man was lost,
Agora, o reflexo, Deus refletindo-se em Cristo. Mas então, quando esse homem estava perdido, The day when man showed by the Word that he shouldn't do these things. Sometimes he's loyal to a church. hoje, quando ao homem é mostrado pela palavra que ele não deveria fazer estas coisas, às vezes ele é leal a uma igreja. If there's any of my Catholic friends here this morning, pardon this just a moment. My people are all Catholic too, you know. Roman Catholic. Se houver qualquer dos meus amigos católicos aqui esta manhã, perdoe isto só por um momento. Minha parentela é toda católica também. Vocês sabem, católica romana. Now notice, when this priest come to me about many great healings, and he said, your background is Catholic. Why is it you're not Catholic? I said, I am Catholic. And he said, oh, I can't believe that. Agora note, quando este sacerdote veio a mim acerca de muitas grandes curas e disse, seus antepassados são católicos, por que é que o senhor não é católico? Eu disse, eu sou católico. E ele disse, não posso crer nisso. I said, don't your church teach that this Bible, that Jesus Christ established the first Catholic Church, and these apostles were Catholic? Yes, I said, then I believe just what they wrote. Eu disse, sua igreja não ensina que esta Bíblia, que Jesus Cristo estabeleceu a primeira igreja católica e que esses apóstolos eram católicos? Sim. Eu disse, então eu creio exatamente no que eles escreveram. He said, but Mr. Branham said, the church keeps changing. He gave Peter the authority to have the keys, and he can bind in the apostolic succession of the popes and so forth. I said, I got all your writings, or most of them, in there, facts of our faith and so forth. Ele disse, mas, Sr. Branham, disse, a igreja continua mudando. Ele deu a Pedro a autoridade para ter as chaves, e ele pode ligar, e a sucessão apostólica dos papas, e assim por diante. Eu disse, eu tenho todos os seus escritos, ou a maioria deles ali, fatos da nossa fé, e assim por diante. But I said, look, if those men who wrote that Bible walked side by side with Jesus, say they were Catholic, and they wrote that Bible, don't you think they'd know more about the will of God and the commands of God than what this modern bunch would do today? Mas, eu disse, veja, se aqueles homens que escreveram essa Bíblia caminharam lado a lado com Jesus, dizem que eles eram católicos e que escreveram essa Bíblia, o Senhor não acha que eles saberiam mais sobre a vontade de Deus e os mandamentos de Deus do que este grupo moderno saberia hoje? And I said, notice, if it is the church, then when they obeyed what God said originally, and it is the Word of God, look at the miracles and signs and so forth they had, and you don't have them at all today. It's an evidence that God's not with you. E eu disse, note, se é a igreja, então quando eles obedeceram o que Deus disse originalmente, e é a palavra de Deus, veja, os milagres e sinais, e assim por diante que eles fizeram. E vocês não os têm de modo algum hoje. É uma evidência de que Deus não está com vocês. He said, Mr. Branham, we're not supposed to argue. I said, sir, I wouldn't argue with nobody. I'm just asking you something. Then I brought up the Nicaea Council and so forth. Ele disse, Senhor Branham, não devemos discutir. Eu disse, Senhor, eu não discutiria com ninguém. Só estou lhe perguntando uma coisa. Então, eu citei o concílio de Niceia e assim por diante. He said, we're not to argue. He said, you're trying to speak of a Bible, of a Word. Said, God is in His church. That's what the church was. This is what it is today. We're supposed to listen to the church today. I said, God is in His Word. Ele disse, não devemos discutir. Ele disse, o Senhor está tentando falar de uma Bíblia, de uma palavra. Disse, Deus está em sua igreja. É isso que a igreja foi, é isso que ela é hoje. Devemos ouvir a igreja hoje. Eu disse, Deus está em sua palavra. Amen. He said, God is in His church. I said, He's in His Word, and if the Word isn't in the church, then God isn't in the church. Because the Word is God. Ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Ele está em sua palavra. E se a palavra não está na igreja, então Deus não está na igreja, porque a palavra é Deus. And I said, besides, do you believe the Apocalypse, which means Revelations, this is the Greek, you believe the Apocalypse is inspired? I said, certainly. E eu disse, além disso, o Senhor crê no Apocalipse, que significa revelações, é o grego. O Senhor crê que o Apocalipse é inspirado? Disse, certamente.
I said, then Jesus Christ said himself in the Apocalypse that whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken out of the book of life. Eu disse, então Jesus Cristo disse, ele próprio, no Apocalipse, que qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Then how can you say that you have authority to take out, put in, or do what you want to when you're forbidden to do it by the founder of the Christian Church, Jesus Christ? You can't do it. See? Então, como o Senhor pode dizer que tem autoridade de tirar, pôr ou fazer o que quiser, quando está proibido de fazê-lo pelo fundador da Igreja Cristã, Jesus Cristo? O Senhor não pode fazer isto. Está vendo? Oh, the hour, the tremendous time that we're living. And when man is told of their error, instead of trying to come back and say, Father, I'm wrong, forgive me, they still hide behind the fig leaves. Oh, a hora! O tremendo tempo em que estamos vivendo. E quando aos homens se fala do seu erro, ao invés de tentar voltar e dizer, Pai, estou errado, perdoa-me, eles ainda se escondem atrás de folhas de figueira. Fig leaves is what they sewed together themselves. And they tried to, the word religion means a covering. And they tried to make themselves a handmade covering. And man hasn't changed yet today. Folhas de figueira foram o que eles cozeram, eles mesmos, e tentaram, a palavra religião significa uma cobertura, e tentaram fazer para si uma cobertura feita à mão. E o homem ainda não mudou hoje. So God had to call a conference. And he had to meet with his person, his child. And remember his commandments was the day you eat thereof, that day you die. And God cannot defy his own laws and be just. Assim, Deus teve de convocar uma conferência e teve de se encontrar com sua pessoa, seu filho. E lembre-se, seus mandamentos eram, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus não pode desprezar suas próprias leis e ser justo. So he made a great chasm between him and man. So when he wanted to redeem his child, he didn't want him to go like that. So he had to redeem him. Assim, ele fez um grande abismo entre ele e o homem. Então, quando ele queria redimir seu filho, ele não queria que eles seguissem daquele jeito, de modo que teve de redimi-lo. So they called a conference, and it was the first conference that God ever met with man, was the Eden Conference. Deste modo, eles convocaram uma conferência, e foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem, foi a conferência do Éden. How is he going to save that man? What can he do to bring his lost children back to him? And remember, his first decision is perfect always. Como ele vai salvar esse homem? O que ele pode fazer para trazer seus filhos perdidos de volta a si? E lembre-se, sua primeira decisão é perfeita, sempre. If it would have been the creeds, the fig leaves, he'd have said, Adam, you have done justly. Come on out from behind the trees. I think you're a wise man. You're reflecting me because you're wise. Your fig leaves is just right. Man's still trying that fig leaf. Se tivessem sido os credos, as folhas de figueira, ele teria dito, Adão, você agiu justamente. Sai detrás das árvores. Eu acho que você é um homem sábio. Você está me refletindo porque é sábio. Suas folhas de figueira estão bem adequadas. O homem ainda está tentando usar essa folha de figueira. But God made a decision. And the decision was that something had to die because it spoke of him, his holiness and righteousness to his own law. Mas Deus tomou uma decisão. E a decisão foi que algo tinha de morrer, porque isso falava dele, de sua santidade e justiça para com sua própria lei. The day you die, and there had to be a substitute with a feeling. Botany life has no feeling. So he had to kill something in order to get skins to cover them up. No dia em que dela comeres, morrerás. E teve de haver um substituto com sentimento. A vida botânica não tem sentimento. Assim, ele teve de matar algo para obter peles, para cobri-los. And that was God's decision
how to save man, to bring man back into fellowship with him at Eden, and it has forever remained that way. E essa foi a decisão de Deus, de como salvar o homem para trazer o homem de volta à comunhão com ele no Éden, e para sempre permaneceu assim. No man, I don't know how many times that they've tried to educate the man, they have tried to tell him that an educational program will do it. How many times has the church tried that? It's failed every time and it will. Ninguém, não sei quantas vezes tentaram instruir o homem, tentaram dizer-lhe que um programa educacional fará isso. Quantas vezes as igrejas tentaram isso? Falhou todas as vezes e falhará. We try to organize. Each fella have. Now, I'm not against education, neither am I against organization. But the organization and educational programs and all the other that we've man-made is fig leaves. Yeah. It's back to God's original decision at that first conference, Eden. Back to the blood. Tentamos organizar. Cada indivíduo tem. Agora, não sou contra a instrução, nem sou contra a organização. Mas a organização e os programas educacionais e todos os outros que temos feito pelo homem são folhas de figueira. É de volta à decisão original de Deus naquela primeira conferência, Éden, de volta ao sangue. The Jew, in the old days, now I'm coming down home for Pentecost just for a few minutes. Os judeus, nos dias antigos, agora estou chegando ao assunto quanto ao Pentecostes, só por alguns minutos. In the old days, when God accepted this substitute, how the Jew used to come down the road with his slick bullock and he'd say, you know, I'm a sinner. Jehovah requires me to offer blood. Nos dias antigos, quando Deus aceitou este substituto, como o judeu costumava vir estrada abaixo com seu novilho jeitoso, e ele dizia, vocês sabem, sou um pecador. Jeová requer que eu ofereça sangue. So he goes and gets his lamb or his bullock. He takes it down to the high priest, down to the temple, and he lays his hands up on his sacrifice. Assim ele vai e apanha seu cordeiro ou seu novilho, ele o leva ao sumo sacerdote, ao templo, e impõe as mãos sobre seu sacrifício. What does that do? That identifies the worshiper with his sacrifice. O que isso faz? Isso identifica o adorador com seu sacrifício. And the priest comes and kills the bullock and catches the blood and sprinkles it up on, and this worshiper, sincerely knowing this Jew, that that's what Jehovah required of him. E o sacerdote vem e mata o novilho e apanha o sangue e o asperge por cima. E este adorador, sinceramente sabendo, este judeu, é isso que Jeová requeria dele. The man went home with a good feeling, feeling the quiver and shaking of that lamb, the blood spraying all over his hands, and so forth, and see that little fellow kicking and dying as his throat cut. He knew that he ought to be that one. O homem ia para casa com um bom sentimento, sentindo-o estremecer e o sacudir daquele cordeiro, o sangue borrifando por suas mãos todas, e assim por diante, e vendo aquele animalzinho esperneando e morrendo ao cortar sua garganta. Sabia que esse devia ser ele. He looked at his sacrifice. He identified himself by laying his hands upon it. I should be that one. Ele olhava seu sacrifício, ele se identificava ao impor as mãos sobre ele. Esse devia ser eu. And then when they cut its throat, it dying and bleeding and going on, and the little fellow quivering and quieting down, and the worshiper standing there and saying, "Oh, Jehovah, you've accepted that instead of me. I'm ashamed of myself." E então, quando cortavam sua garganta, ele morrendo e balindo e fazendo assim, e o animalzinho estremecendo e se aquietando. E o adorador permanecia ali e dizia, oh, Jeová, tu aceitaste isso ao invés de mim. Estou envergonhado de mim mesmo. And the man went home justified, because he had done exactly what Jehovah required. That was fine. But by and by, it became a family tradition. E o homem ia para casa justificado porque tinha feito exatamente o que Jeová requeria. Aquilo estava ótimo, mas, com o tempo, tornou-se uma tradição de família. Now he takes his sacrifice and says, well, let's see now. Oh, yes, it's getting to be New Moon Feast. I guess I better, it's a cleansing the tabernacle. It's a feast of Pentecost. I guess I better go down and offer me a lamb. Agora ele toma o seu sacrifício e diz, bem, vejamos agora. Sim, está chegando a lua nova, a festa. Suponho que seja melhor.
é uma purificação no tabernáculo, é uma festa de Pentecostes. Suponho que seja melhor ir oferecer um cordeiro por mim. Going down there and kill it with no feelings at all, going back, the same idea had coming in there. Vai lá e o mata sem nada de sentimentos, mas volta com a mesma ideia que tinha ao ir ali. And then what did he do? Jehovah said here in Isaiah, speaking a little later on, he said, your solemn feasts are become stink in my nose. E então o que ele fez? Jeová disse aqui em Isaías, falando um pouco mais adiante, ele disse, vossas solenidades tornaram-se fedor no meu nariz. We must come not like a bunch of Rickies and Rickettas. We must come not like a bunch of formal, so forth, if they had today of these traditional religions. Devemos vir não como um bando de mundanos e mundanas. Devemos vir não como um bando de formais ou assim por diante que tem hoje destas religiões tradicionais. We are Pentecostals. Let's come with deep sincerity. Lay our hands upon our sacrifice under at Calvary and feel the bleeding and suffering of Jesus Christ. As we identify ourselves that we are dead to the things of the world and this modern ideas of the day. Nós somos pentecostais. Venhamos com profunda sinceridade impor as mãos sobre nosso sacrifício lá no Calvário e sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo ao nos identificarmos que estamos mortos para as coisas do mundo e estas ideias modernas do dia. We're as Sodom and Gomorrah, and we're living in that. Let the righteous spirit in us, these sins vex our soul daily. Somos como Sodoma e Gomorra e estamos vivendo nisso. Deixamos que o Espírito justo em nós, estes pecados afligem nossa alma diariamente. Let the sins of the world and the fashions of Hollywood and all this Hollywood evangelism and nonsense, all this make-up and beat the music and jump up and down, the music stops, down you go. Deixamos os pecados do mundo e as modas de Hollywood, e todo este evangelismo de Hollywood e bobagem, toda esta maquiagem e ritmar a música e dar pulos. A música para você desanima. When a man's washed in the blood of the Lamb, he don't need music or nothing else. The power of God just works upon him and he can shout, scream, praise God or do anything else whether there's music or not. The Holy Ghost is in him. He's identified with Jesus Christ. Quando um homem é lavado no sangue do Cordeiro, ele não necessita de música nem de mais nada. O poder de Deus simplesmente opera sobre ele. E ele pode gritar, berrar, louvar a Deus ou fazer qualquer outra coisa, quer haja ou não música. O Espírito Santo está nele e ele está identificado com Jesus Cristo. But today, we just want to, we have to jump around a little bit as Pentecostals because our forefathers did. They had something to jump around about. There's Holy Spirit making them jump. Mas hoje nós simplesmente queremos. Temos de pular um pouquinho como pentecostais porque nossos antepassados pulavam. Eles tinham por que pular. Esse Espírito Santo fazendo-os saltar. And then when you come back down, always live as high as you jump. If you don't jump at all. E então, quando voltavam, sempre viviam conforme a altura do pulo. Se você não vive, não salte de modo algum. We come down today and live all kinds of lives. We bring a reflection upon the very thing that we're standing for. Nós chegamos hoje e vivemos todo tipo de vida. Nós causamos um reflexo sobre a própria coisa que estamos representando. And our organizations are getting whirly. They're getting out there and letting our Pentecostal brethren get out there in these great schools. They're all right, nothing against it, but I'm only trying to show a point. E nossas organizações estão ficando mundanas. Estão chegando lá e deixando nossos irmãos pentecostais entrarem nestas grandes escolas. Tudo bem com elas, nada contra elas, mas só estou tentando mostrar um ponto. They educate them and teach them psychology and give them the BA and just like the rest of them does and send them out there and elas os instruem, eles ensinam psicologia, eles dão o bacharelado em letras e exatamente como as demais fazem. E os enviam lá e... What they are, they're not Pentecostal. God don't have any grandsons. God has sons. O que eles são absolutamente... Eles não são pentecostais. Deus não tem netos, Deus tem filhos. We try to think our mother was Pentecostal, our daddy was Pentecostal, we was brought up in Sunday school and automatically we're Pentecostals. That's grandchildren.
Procuramos achar que, porque nossa mãe foi pentecostal e nosso papai foi pentecostal e todos nós fomos criados na escola dominical e automaticamente somos pentecostais. Isso são netos. God don't have grandchildren, He has sons of God and daughters of God, and every man must pay the same price the first man paid. Deus não tem netos. Ele tem filhos de Deus e filhas de Deus, e todo homem tem de pagar o mesmo preço que o primeiro homem pagou. He must come under the shed blood of Jesus Christ. That's what he must do. Now, we find out now that that's what, in the beginning, the sincerity. Ele tem de vir sob o sangue derramado de Jesus Cristo. É isso o que devemos fazer. Agora, verificamos agora que é isso que, no princípio, a sinceridade. Now we try to think because we've got a young fellow here that's going to education, he goes out into the schools and so forth, he comes forth educated, he speak real lovely, he stand on the platform, he's a man of glamour. Well, that's Hollywood. Agora tentamos achar que por termos um jovem aqui que quer instrução, vai para as escolas e assim por diante, que ele sai instruído. Ele pode falar muito bonito, ele pode se pôr de pé na plataforma, ele é um homem de magnetismo. Bem, isso é Hollywood. They want something to shine. You want a man with a culture, with a fine education. Eles querem algo que brilhe. Vocês querem um homem com cultura, com fina instrução. You want a man regardless. It's a broad-minded. That he can see he don't care for the women cutting their hair. The Bible said for her not to do it. Vocês querem um homem, não importa o que aconteça, que seja liberal, que você possa ver que ele não se importa que as mulheres cortem o cabelo. A Bíblia disse para ela não fazer isso. Don't care for if a deacon comes into church, if he's a good man and can pay pretty good, they don't care if he's been married a couple times, that's all right, he's a good fellow. But the Bible refuses it. Exactly. Não se importam que se um diácono entra na igreja, se ele é um bom homem e pode pagar bem, eles não se importam se ele se casou algumas vezes. Tudo bem, ele é um bom sujeito, mas a Bíblia rejeita isso. Exatamente. We don't come into the church by theology, we come in by neology. That's right, we come into Christ. Não entramos na igreja por teologia, entramos por joelhologia. Isso mesmo, entramos em Cristo. But you see, today we've got this idea that we want to go like the rest of them. That's what got Israel in trouble. We want to go like the rest of them. Mas veja, hoje temos esta ideia de que queremos agir como os demais. Foi isso que meteu Israel em dificuldades, querer agir como os demais. Our solemn feast of Pentecost has become just a formal worship. We all know that. And we see it getting, we mustn't do that. Nossa solenidade de Pentecostes tornou-se apenas uma adoração formal. Todos sabemos disso. E vemos isso ficando, não devemos fazer isso. The thing we must do is get back and identify ourselves with Jesus Christ. Take His way and let Him work to us. Then man will gladly follow Him who once taught, I'll draw all men unto me. A coisa que devemos fazer é voltar e nos identificar com Jesus Cristo. Tomar o caminho dele e deixá-lo operar através de nós. Então os homens alegremente seguirão aquele que uma vez ensinou, todos atrairei a mim. How we'd like to go on for a little bit and express some more things on that Eden conference, but I got some more conference I want to go to. Como gostaríamos de prosseguir um pouco e expressar algo mais sobre essa conferência do Éden. Mas tenho mais umas conferências a que quero ir. For instance, let's have another conference. The Burning Bush Conference, I would call it. The Burning Bush. Por exemplo, tenhamos outra conferência. A Conferência da Sarça Ardente, eu a chamaria. A Sarça Ardente. Now, God had a runaway prophet. When God calls a man to do something, he just might as well come to it or he'll be miserable the rest of his days. Agora, Deus tinha um profeta fugitivo. Quando Deus chama um homem para fazer alguma coisa, melhor que ele venha a ela, ou será miserável o resto de seus dias. Moses started out. He was called of God. He was ordained for a job. And then when he started out, the people didn't believe him, so he just let the people go. Moisés começou, ele foi chamado por Deus, foi ordenado para o trabalho, e então, quando ele começou, o povo não creu nele. Assim, ele simplesmente deixou o povo ir. He ran out and married some beautiful Ethiopian girl and
inherited a bunch of sheep, and there he was out there, and he lost all the vision of the people, of the church of the living God. Ele fugiu e se casou com uma bela moça etíope e recebeu herança, herdou um bando de ovelhas. E lá estava ele lá, e ele perdeu toda a visão do povo, da igreja do Deus vivo. And God had ordained him to do it. He raised him up, born from his mother's wombs, a proper child, and he raised him up for this purpose. No need of trying to get out of it, you go do it anyhow. E Deus o tinha ordenado a fazer isto. Ele o levantou, nascido desde o ventre da mãe, um menino formoso. E ele o levantou com este propósito. Não adianta tentar sair disso. Você vai fazê-lo de qualquer maneira. And you just church members, and you feel that there's something deeper in your heart, you'll be a miserable wretch until you accept that Christ like that. E vocês, apenas membros da igreja, e vocês sentem que há algo mais profundo em seu coração, vocês serão infelizes até que aceitem esse Cristo assim. You've seen the real, genuine Holy Spirit working in people, you'll be miserable until He comes to you. It's God calling you. Give yourself up. Come out behind the bushes. It's already settled. God made His ways through the blood. Vocês viram o verdadeiro e genuíno Espírito Santo operando em pessoas. E vocês serão infelizes até que isto venha a vocês. É Deus chamando-os. Rendam-se. Saiam de trás dos arbustos. É assunto encerrado. Deus preparou o seu caminho. É através do sangue. You say, well, I belong to the church. That don't mean a bit more than if you belong to the rodeo. Not a bit. Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Isso não significa nada mais do que se você pertencer ao rodeio. Nada mesmo. Nothing against the organization, but I'm not against the people in the organization, but it's a system. Nada contra a organização, mas eu não estou contra o povo na organização, mas é o sistema. Now, notice this. Now we find this burning bush. God knew that that prophet was living in ease. So He decided that He'd have to speak to this prophet. So He selected a place. Agora note isto. Agora encontramos esta sarça ardente. Deus sabia que aquele profeta estava com a vida fácil. Assim ele decidiu que teria de falar com este profeta. Então ele selecionou um lugar. Emergency was on. I have heard the cries of my people. There's a man that is sent to deliver them, and he's weak and washy. Havia uma emergência. Ouvi os clamores do meu povo, e é um homem que eu enviei para libertá-los, e ele está fraco e frouxo. Oh, God, I hope He calls one here this morning. The ministers to get on fire. Look at the vision. We're dying. The world's gone. The church is backslid. God's trying to call a bride out. Oh, Deus, espero que Ele chame um aqui esta manhã, os ministros, para se avivarem. Olhe a visão, estamos morrendo, o mundo está acabado, a igreja está apostatada. Deus está tentando chamar uma noiva a sair. So He selected a place, very odd place to us. It was a bush up on top of the mountain. But that attracted the prophet's attention, and he called him up there for a conference. Por isso, ele selecionou um lugar muito estranho para nós. Foi uma sarça no topo da montanha. Mas aquilo atraiu a atenção do profeta. E ele o chamou ali para uma conferência. And that's worth everything. All together. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son
has saved and sanctified. A wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together now. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout